momento para a gente conhecer mais sobre a fertilização in vitro e, posteriormente, tirar as nossas dúvidas para a gente trazer, né, esse programa de forma bem forte para os nossos territórios. Bom dia a todos e é com você, Pedro. Obrigado, Kátia. E bem lembrado pela Kátia, nós do Sebrae, nós temos a participação muito mais na parte de gestão de negócio do que na técnica. A técnica, a gente sabe que temos aí os nossos parceiros que atuam muito melhor e que conseguem mapear junto com o Sebrae como que esse produto, essa tecnologia, ele pode melhorar não só o rebanho do pequeno produtor, mas também a cadeia produtiva do leite dentro do nosso território, dentro da cidade onde a gente vai atender, né? Então, assim, eu não vou dizer que isso é para todos, mas eu vou dizer que é uma grande oportunidade para aqueles produtores que queiram trabalhar o melhoramento genético. Então, vocês conseguem visualizar a minha tela aí? Só sinaliza para mim se vocês conseguem visualizar a tela aí da apresentação do FIV. Me dê um sinal que está tudo funcionando aí, pode ser no chat ou... Beleza. Então, vamos embora, vamos começar aqui. A tela está funcionando aí, não está, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a tela aí do FIV? A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é a questão do que é esse FIV, que da maioria das vezes as pessoas quem já atua no campo já sabe como é que ele funciona. Então, a ideia dessa tecnologia que o Sebrae traz é para melhorar o índice de fecundação, né, e também trabalhar a genética do rebanho do pequeno produtor. Conceitualmente, é uma técnica utilizada como alternativa para acelerar a reprodução de bovinos geneticamente superiores. O produtor que está aí trabalhando com a retirada de leite de 150 litros, 400 litros, poder ter no seu rebanho animais melhor preparados para a produção de leite, chegando aí a 4.000 litros, 7.000 litros, né, que vai dar a variedade do rebanho. Quais são os benefícios que a gente vai apresentar? Reprodução de muitos animais a partir de uma única matriz, aceleração do melhoramento genético do rebanho, intervalo menor entre coletas, aproveitamento de fêmeas mais novas ou mais velhas que não suportariam uma gestação, padronização do grau de sangue desejado de acordo com o sistema de reprodução. Então, assim, são inúmeros os benefícios que um FIV pode trazer. Apesar do investimento que precisa ser feito pelo produtor, é uma grande vantagem para aqueles que conseguem utilizar e extrair o melhor dessa tecnologia. Mais de 375 mil embriões bovinos são produzidos pelo Brasil, um dos maiores produtores do mundo. 28% é o crescimento que o Brasil experimenta desde 2006, né, no número de embriões de FIV. E estima-se que esse crescimento ele aumenta, né, em torno de 5 a 7% por ano. Para atender os seus crescentes mercados internos de embriões. Então, assim, pessoal, nós estamos falando de produtos de qualidade, né, que nós temos aqui e que ajuda o homem do campo e que contribui para que ele melhore o seu rebanho. Acho que alguém pediu para entrar aí, eu não sei se apareceu aqui. Bom, a FIV é só para gado leiteiro? Ótima pergunta, viu, Simone? O projeto que o Sebrae trabalha é sim para gado leiteiro, tá? Alguns produtores já me procuraram para gado de corte, que estava querendo fazer o melhoramento da carne do seu rebanho, só que a gente ainda não teve um retorno na nossa unidade lá em Belo Horizonte, falando sobre essa genética também possível de se fazer por meio do Sebrae. Mas acredito eu sim que trabalha o melhoramento genético também do rebanho do gado de corte. No nosso caso aqui, a gente está com foco maior na parte leiteira. Quais são os impactos e resultados que a gente espera desse produto, né? Aumento da qualidade dos animais nascidos, maior produtividade de leite pelo rebanho por ano e por hectare que o produtor trabalha. E aí, quem tiver dúvida, chama os nossos amigos aí da Ematel, então conversa com o produtor que vai entender o investimento que é feito todo ano por hectare para alimentar esse rebanho, para garantir esse leite aí por rebanho que ele tem. Fixação do produtor no campo, ou seja, se a gente melhora a produtividade do produtor, o aumento dos seus resultados, consequentemente melhora também a qualidade de vida desse produtor e que permite a ele, né, extrair o melhor da sua terra. Aumento da renda,
Valorização da atividade leiteira no estado. Às vezes a gente não sabe, mas tem muito produtor de leite aqui na nossa região. Apesar de ser um território escasso de chuvas ou de condições para trabalho nesse tipo de setor, segmento, temos muitos produtores aqui no norte de Minas que abastecem grandes empresas como a Itambé, a Nestlé, né? Tem uma cooperativa aqui em Montes Claros, da qual eu acompanho, que é a Cop Norte, que também faz outros produtos derivados do leite aí. Então, assim, esses produtores, eles existem, eles estão espalhados por todo o norte de Minas, e eu também já identifiquei algumas regiões que tiveram cooperativas ou que ainda tem a cooperativa, mas não está funcionando, como em Coração de Jesus, em Capitão Enéas, que encerrou, mas que eles estão querendo retomar agora, com foco nessa questão do leite. Tá, Pedro, mas o que é importante? Como que o Sebrae vai me ajudar nesse sentido? Bom, o Sebrae paga até 70% do custo do projeto e você só entra com 30%. Pessoal, essa apresentação que eu estou trazendo para vocês, ela é de 2019. Então, nesse ano, agora, né, Kátia, agora nessa última semana, nós recebemos uma informação de que essa condição mudou e mudou para melhor. Ou seja, o Sebrae vai entrar com 80% e o produtor vai entrar com 20% para poder levar essa tecnologia de melhoramento genético do seu rebanho. Quanto que custa em média um embrião, Pedro? Um embrião para ser feita a transferência pelo meio do PIB. Nas nossas tabelas, esse embrião pode chegar a custar aí em torno de R$ 600 a transferência. Não é por prenhez, tá, pessoal? Porque o Estado de Minas, ele reconhece a prestação do serviço no ato da transferência. Feita a transferência, a prestação de serviço e ali é onde o governo ele também arrecada. Então, o Sebrae ele segue a legislação estadual e é por transferência. Então, imagina que um embrião pode chegar a custar aí R$ 600. O produtor rural ele entra com 20%, ou seja, ele vai entrar com R$ 120 por transferências de matrizes aptas que ele tenha. Né? O protocolo é feito pelo laboratório contratado pelo Sebrae, né? E outra, não é difícil contratar isso, os preços diferenciados e a gente ainda consegue parcelar isso para o produtor. Cada produtor ele pode contratar até 45 embriões por ano com o Sebrae. Então, a partir desse ano, ele pode ter esse apoio aí de 45 embriões ano contratado via Sebrae. Tem consultores que são especializados e experientes. Nós temos 8 laboratórios até o momento credenciados em todo o estado que fazem essa tecnologia. Alguns produtores que estão aqui convidados dessa nossa reunião e também técnicos da Emater conhecem dessa tecnologia, sabem desses laboratórios que existem no estado e oferecem esse trabalho. São projetos individuais, customizados para atender a necessidade de cada produtor. Cada produtor vai falar assim, olha, eu tenho X matrizes aptas para trabalhar. A gente precisa reunir esses produtores interessados em trabalhar a fertilização in vitro para que a gente consiga contratar um laboratório que venha atender a todos. Tem todo o acompanhamento do Sebrae para que ele tenha os melhores resultados e a melhor relação custo-benefício no investimento dessa tecnologia. Se você tiver ainda dúvidas em relação se esse apoio é ou não é positivo, né, pode entrar em contato aí com quem já fez o trabalho de FIV, ou então chamar o técnico da Emater, ou algum especialista que você conheça aí na sua região, para poder explorar dele como que isso pode ajudar na melhoria do rebanho dele, na genética. Quais são os pré-requisitos para que você consiga fazer essa solicitação do FIV? Primeira coisa, a gente precisa de um laudo veterinário junto com o cadastro do produtor rural para a gente abrir a solicitação de demanda. Esse laudo, esse modelo de laudo é fornecido pelo Sebrae, mas ele precisa ser preenchido e devidamente assinado por um médico veterinário da fazenda. Não pode ser qualquer médico veterinário. Todo produtor rural que trabalha com gado, com rebanho, sabe que já tem esse médico veterinário que o acompanha, que faz as vacinações. Então, esse profissional que já te acompanha é o mais indicado a fazer esse levantamento nas suas matrizes e verificar quais delas estão aptas para participar do projeto. O fato do seu veterinário indicar que aquela matriz está apta não garante que você vai ter aquele embrião. Por quê? Entre o pedido, entre a entrega do pedido aí do laudo, da solicitação junto ao Sebrae para essa tecnologia, até a execução da tecnologia,
Se você não cuidar desse rebanho, pode ser que essa matriz ela pegue prenhez e na hora que vier o trabalho para ser realizado, ela será descartada porque ela não está mais apta. Então, o fato de você ter 25, 30, 45 matrizes no laudo atestando que estão aptas, se mudar qualquer condição do seu rebanho, na hora que for fazer o protocolo que é feito dentro do projeto das matrizes, o laboratório ele pode descartar, né? Ele pode descartar isso, descartar aquela matriz por ela não atender os requisitos. Isso, gente, é bom para o produtor e também para o laboratório, porque evita gastos desnecessários na transferência. Você não vai pagar por algo que você está vendo que o negócio ali não vai dar certo e não vai funcionar. Esses 20% podem ainda ser divididos para o produtor? Pode sim, pode sim. Dependendo do valor e da política de comercialização aqui do Sebrae, a gente consegue dividir em até 8 vezes esse valor para o produtor. Então, se o produtor pegar aí, vamos imaginar, 10 transferências de embrião, que vai dar em torno de R$ 1.200, ele pode conseguir aí até 6, 7 vezes de parcelamento junto ao Sebrae, né, para poder pagar isso também. Os 20% é dividido, sim, já foi. Pode ser no cartão e no boleto. Perfeito, Kátia. Por se tratar de Sebrae Tech, né, o produtor, se tiver cartão de crédito aí, mesmo que seja particular, ele pode utilizar para fazer o parcelamento aí da contratação desta tecnologia. Mas os benefícios ainda são outros, tem mais. As etapas é o seguinte, a primeira etapa, gente, é o alinhamento da proposta. Nessa primeira etapa, somos nós do Sebrae, junto com os produtores e os parceiros de confiança deles que estão envolvidos, que vão levantar todas as necessidades, os requisitos e as restrições dentro do rebanho dele para poder aplicar essa tecnologia. A gente vai apresentar o cronograma resumido com as agendas de reuniões, só que isso a gente só apresenta depois de fazer o pedido e ter a confirmação de qual laboratório vai atender a nossa região. Então, a primeira etapa, antes de qualquer coisa, é preencher o laudo e fazer o cadastro do produtor junto ao Sebrae para a gente abrir o pedido de FIV para aquele produtor. Após aberto o pedido, a gente roda na mão dos 8 laboratórios, tem um rodízio automático do Sebrae que identifica o laboratório que vai vir atender. O laboratório entra em contato e faz a proposta para a gente poder dar seguimento aí às próximas etapas. Na etapa 2, é feita a seleção das doadoras ou receptoras. Aí, gente, tem um detalhe. Se o produtor está buscando a melhoria genética, o ideal, às vezes, é ele escolher, a partir do catálogo do laboratório, qual é o tipo de doadora que ele vai utilizar ali para que possa ser feita a melhoria genética. Pode ser doadora da minha própria fazenda, às vezes eu tenho no meu rebanho já os animais ali que eu quero continuar a minha linhagem, trabalhar ela? Pode sim. Mas se você quiser trabalhar um melhoramento genético, ou seja, utilizar o animal apenas como barriga de aluguel para poder trazer um animal mais robusto, né, que tem uma produtividade maior, você também pode fazer isso escolhendo a partir do catálogo que vai ser disponibilizado na segunda etapa, na hora de selecionar as doadoras e receptoras. E aí, pessoal, é nessa etapa que é feito o protocolo para validar se o que o laudo trouxe, quantas de verdade vão ser feitas as transferências naquele trabalho, tá certo? Aí vem a seleção de genética, aspiração folicular e maturação in vitro. Como eu falei, essa parte técnica eu gosto de deixar mais para os nossos parceiros que entendem e que já atuam no campo aí, militam nessa área há muito tempo, porque não é a minha praia, eu acredito que também não seja a praia da Kátia, mas a gente acompanha e entende na teoria como que se dá isso, tá certo? Na etapa 4 é feita a implantação dos embriões, né? E aí, ao término do período de maturação, os embriões viáveis em estágio adequado para o procedimento são classificados e vazados individualmente para que possam ser transferidos para as receptoras. Na etapa 5, é feito o diagnóstico de gestação, ou seja, do 35º ao 40º dia, é feita mais uma visita para verificar a qualidade do que foi feito do trabalho e se as matrizes pegaram prenhez, né? Se as receptoras aptas pegaram prenhez daquele trabalho que foi feito, né, pelo FIV. O que a gente entrega ao cliente? Na etapa 1, a gente vai apresentar a proposta financeira do projeto, ou seja, primeira fase, o produtor apresenta os dados,
né? Existe limite ao tempo, existe limite de tempo ou de projeto por produtor? Como eu falei, não tem limite de tempo. A gente só consegue atender cada produtor a 45 embriões por ano. E aí é um detalhe, foi boa essa pergunta, porque é um detalhe que vai variar de produtor para produtor. Como a gente sabe que a nossa região ela tem um clima não muito, algumas regiões aqui no Norte de Minas tem um clima que não é muito propício para isso, a maioria dos produtores que tem nos procurado em relação ao FIV, eles preferem fazer esse trabalho na época das águas, que é quando eles vão ter ração mais, né, por mais tempo, eles vão ter uma condição melhor de trabalhar essa matriz para que ela possa realmente ter sucesso no projeto. Então, assim, agora, nesse finalzinho de junho e iniciozinho de agosto, é a previsão que os produtores que estão nos procurando estão mapeando que vai ser as melhores condições para fazer esse projeto. Mas, assim, ao longo do ano inteiro, o produtor tem acesso a essa tecnologia. Lembrando que precisa ter as condições necessárias para que ele possa também reduzir custos com essa alimentação do seu rebanho, né? E que ele consiga encontrar o melhor momento. Por quê? Uma matriz que ela não pega prenhez, se você selecionou lá, ela não pegar prenhez, qual que é o risco que isso traz para o produtor? Dele passar 8 meses sem poder colher leite. E aí, meu amigo, se aquela sua matriz não emprenhou, você corre um sério risco de ter redução na sua produção leiteira. E isso traz prejuízo e a gente não quer que isso aconteça com os nossos produtores. Então, quando a gente faz de maneira planejada e organizada, como essa reunião está acontecendo aqui agora, o produtor tem total consciência de que, feito o trabalho do FIV, se essa matriz ela não conseguir pegar prenhez, ele ainda tem condições de fazer um outro trabalho para que ele não fique sem essa produção leiteira, né, nos próximos meses, se essa matriz não pegar lá com o projeto de transferência de embrião. Na etapa 2 tem um relatório, né, o protocolo que é feito comprovando a visita, contendo as informações sobre a realização das receptoras e reprodutoras, que vai ser feito, qual é o manejo produtivo nutricional, as condições sanitárias e boas práticas para a reprodução. Quem trabalha com isso sabe muito bem que esses animais que vão passar por um FIV, eles precisam de um tratamento diferenciado, até mesmo para você garantir maior sucesso na taxa de transferência do seu rebanho. Na etapa 3, é feito um relatório com as informações da realização da aspiração folicular, o relatório do acasalamento dirigido e ações a serem executadas a partir dali, que vai ser feita a transferência. Na etapa 4, o relatório contendo a descrição do processo de implantação dos embriões, as suas classificações e estágios e as vacas que os recepcionaram, que aí vai ser protocolado todos os animais que passarem por essa etapa. Etapa 5, relatório final com o respectivo comprovante das visitas, registros fotográficos e os resultados efetivamente obtidos, ou seja, verificado o número de fêmeas prenhas pela transferência de embrião, bem como também o relato das intervenções que foram realizadas e o diagnóstico gestacional confirmado de no mínimo 60 dias, né, para garantir que aquela matriz ela realmente pegou prenhez. Então, as responsabilidades do cliente. Cabe ao produtor rural aprovar a proposta do SEBRAE assim que a gente trouxer o nome do laboratório e também os valores previstos, né, os valores e as condições de pagamento, conhecer e validar a proposta de trabalho, o escopo das etapas e as entregas do prestador de serviço, proceder ao acompanhamento e à supervisão das consultorias tecnológicas, ou seja, o dia que o laboratório for visitar suas fazendas, vocês têm que estar lá, o produtor ele tem que estar lá para receber, tá? Porque a consultoria é para o produtor. Então não adianta mandar alguém ficar lá esperando, o produtor tem que acompanhar todas as etapas para que lá na frente ele não possa ter nenhum tipo de dificuldade e também não tenha problemas com o trabalho. Disponibilizar as condições de infraestrutura, mão de obra, contenção dos animais e segurança para a realização dos trabalhos técnicos, se responsabilizando por qualquer ocorrência que possa surgir pela falta desses itens. Fornecer doadoras ou receptoras que tenham perfil, né, que é o score de condição corporal, idade, sanidade para receber o embrião. E aí aquela questão que eu falei, só vai indicar doadora se você tiver uma linhagem genética que você vai trabalhar. As receptoras você precisa ter, que seriam essas barrigas de aluguel, né?
acatar as orientações dos técnicos relativos aos procedimentos de nutrição, sanidade dos animais, readequação estrutural, bem como os cuidados dos animais gestantes. E aqui é onde a gente pede, né, o apoio aí dos nossos colegas de campo que entendem, conhecem a realidade do nosso produtor rural aqui na região, para poder trazer essas informações mais próximas dos nossos clientes, para que eles entendam qual que é o impacto disso na hora de fazer um trabalho de tecnologia como esse. Retirar o touro das receptoras 40 dias antes da sua avaliação e condicioná-las em pastos que não possuam touros aos arredores. Porque se esse touro sobe em cima dessa matriz, o risco de você perder todo o trabalho é gigante, né? Então, assim, tomar esse cuidado é muito importante. Manter o controle sanitário em dia, as vacinas, né? Mostrar o cronograma à prestadora de serviço, ao laboratório contratado, fornecer uma nutrição balanceada, inclusive, se necessário, suplementada, né, com sal proteinado e ou reprodutivo, evitando-se oscilação brusca na dieta dos animais. Então, assim, essa parte técnica, quem já é do dia a dia, quem lida com isso, tem mais conhecimento e sabe como isso funciona na prática. Aplicar carrapaticidas e vacinas até o início do protocolo de sincronização ou somente após o diagnóstico de gestação de 60 dias, né? Utilizar o brinco repelente para o controle de moscas, manter as receptoras na propriedade até o diagnóstico de confirmação da prenheza, independente do retorno do cio. Caso contrário, a receptora será considerada prêmio. E aí, gente, por que a gente tem que tomar cuidado nessa etapa aqui? Porque o Sebrae, eu vou falar mais à frente, o Sebrae garante também um mínimo de 20% de prenhez. Ou seja, se o produtor pediu 10 embriões, foi confirmado 10 embriões para as receptoras, a gente garante que, no mínimo, 2 dessas matrizes aptas aí vão pegar prenhez. Se não pegar, Pedro, a gente pode até refazer o projeto novamente com as matrizes, se ficar abaixo de 20% o índice de prenhez. Por isso que esse item 12 é um dos mais importantes para o produtor, porque se ele não manter esse cuidado, o laboratório vai entender que a matriz possa ter entrado no cio, mesmo sem não ter entrado no cio, porque não foi seguido a parte do cliente. Utilizar o brinco de identificação dos animais nas receptoras, fornecer vacas ou novilhas aptas para poder receberem a transferência e empenhar-se para viabilizar a execução das ações que foram planejadas e promover a participação e envolvimento da sua equipe de colaboradores. Caso o produtor tenha mais gente, né, envolvido com ele lá no manejo desses animais, é importante que essas pessoas entendam o que está acontecendo com aqueles animais para que não passe despercebido uma falta de necessidade. Eu já fui em propriedade rural que o pessoal, ao tocar o gado, deixou uma parte, né, deixou um animal numa área onde não tinha nem água para o animal beber na hora que estava fazendo o manejo. E aí, quando o produtor rural viu aquilo, ele ficou, né, desesperado. Como é que você leva o seu rebanho para um outro lado e deixa num pasto onde não vai ter nem água para aquele animal? Ele ficou desesperado com aquilo. Então, tem que ter um manejo também e o cuidado disso, caso você tenha outras pessoas. Informar, fornecer e auxiliar a coleta de dados de estrito interesse técnico, além do cumprimento integral das orientações emitidas pelo consultor que vai estar na fazenda. Disponibilizar a agenda prévia para visitas, reuniões e atividades. Ou seja, gente, não é o Sebrae que define como é que vai se dar. É o produtor que entende da sua propriedade, do seu rebanho, que vai agendar com o Sebrae e com o laboratório para que essas etapas sejam cumpridas. Então, não é o Sebrae que vai jogar as datas. Isso é feito uma negociação para a gente poder atender o produtor dentro da sua necessidade. Atender a equipe técnica do programa nas datas e horários agendados. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. E aí, se necessário, envolver aí os parceiros técnicos aí, né, da sua região, que poderiam nos auxiliar também. E avaliar o serviço prestado em 3 momentos. O andamento do projeto é pesquisado pelo Sebrae Minas quando os mesmos atingem 30%, 70% e 100% da execução. E é obrigatório que você, enquanto cliente, produtor rural, responda a essas pesquisas para não comprometer a continuidade dos trabalhos. Com isso, acreditamos, né, que todos os nossos clientes, né, e os nossos credenciados terão o aval do produtor para continuar ou não com aquela transferência, dando garantia a você e ao Sebrae do bom resultado desses trabalhos. Então, assim, o tempo todo, o Sebrae ele trabalha com essas medições
para não ter nenhum tipo de dor, de problema com o pequeno produtor nesse trabalho. Qual que é o perfil do profissional que a gente leva? O corpo técnico, né, são médicos veterinários com especialização em reprodução bovina. As consultorias contratadas serão realizadas em uma única propriedade, né, mencionada na identificação do termo, quando a gente poder levantar os dados do produtor. Portanto, todas as doadoras e todas as receptoras deverão estar na mesma propriedade. Aqui na nossa reunião, nós temos pessoas de Lagoa, nós temos, né, convidados de Lagoa dos Patos, São João da Lagoa, São João do Pacuí, Capitão Enéas, Francisco Sá, Ibiaí, Campo Azul, várias cidades que talvez esse produtor, Buritizeiro, Ponto Chique, várias cidades que talvez esse produtor ele tenha duas propriedades, que é igual o que acontece com um cliente que me procurou, né? Foi o Paulo. O Paulo ele falou: Pedro, eu tenho fazenda em Ibiaí e eu tenho também uma fazenda lá em Coração de Jesus, que é dos meus pais, ali tem uma terra. Como é que eu faço? Eu faço por Coração de Jesus? Eu faço por Ibiaí? Cara, onde é que estão as suas vacas? Vai dar trabalho levar de Ibiaí lá para Coração de Jesus? Então faz em Ibiaí. Né? Não precisa tirar de lá. A gente vai te atender dentro da sua propriedade. É só você identificar qual é a sua fazenda e onde que a gente vai fazer esse trabalho. Para você não ter essa despesa para ficar levando e trabalhando com essas matrizes. Caso as doadoras estejam em local diferente das receptoras ou vice-versa, a consultoria poderá atender desde que todo serviço programado, aspiração ou transferência, ocorra em um único local. Isso é naquela condição que eu falei de você ter a própria doadora aí dentro da sua fazenda para melhorar a sua linha genética aí do seu rebanho. Se você utilizar o catálogo para selecionar essas doadoras, né, de onde vai vir a genética que você quer, aí isso vem do próprio laboratório, né? Essa condição excepcional deverá ser comunicada à entidade executora no agendamento do serviço. Então, produtor, se você tiver a sua doadora, é importante você destacar isso, ou se você está indo atrás de uma melhoria genética antes da gente solicitar esse trabalho. As visitas de atendimento serão agendadas e organizadas de acordo com a logística e o cronograma de atividade do projeto, ficando o produtor ciente das datas e horários propostos pela consultoria. O sêmen utilizado poderá ser convencional, sexado de macho ou sexado de fêmea, conforme escolha do produtor e de acordo com o catálogo disponibilizado pela empresa executora. A prestadora de serviço só poderá adquirir o sêmen de fornecedores credenciados pelo MAPA. Ou seja, os laboratórios que vão prestar esse serviço, eles têm que cumprir essa condição aí de ter um produto realmente aí certificado e reconhecido. O procedimento de transferência será recomendado para animais considerados aptos após a avaliação dos técnicos, ou seja, a equipe que a gente contratar, o laboratório que a gente contratar, é que vai falar se o que você solicitou é o que vai ser realmente atendido. Caso o produtor ele opte por realizar o procedimento em animais considerados não aptos, o mesmo deverá declarar a intenção no relatório técnico e isentar a prestadora de serviço e o SEBRAE de qualquer responsabilidade. Gente, isso quer dizer o seguinte: o produtor identificou 20 aptas. O técnico que foi contratado para prestar o serviço falou que só tinha 12. Mas o produtor, ele quer a qualquer custo fazer nas 20 e assumir essa responsabilidade, ele vai ter que assinar um termo garantindo esse risco dessas 8 matrizes aí, essas 8 aptas que ele está falando que tem lá no rebanho dele. É uma escolha dele. Os animais que irão participar do processo deverão obrigatoriamente estar identificados com brinco com numeração exclusiva no rebanho. Caso o pagamento seja feito por tentativa, né, que no caso aqui nosso ele é por tentativa, as taxas de sucesso de concepção esperadas são de no mínimo de 20% a 30%, desde que as condições apropriadas para a concepção estejam atendidas, tais como score corporal acima de 3,0, mineralização adequada em quantidade e qualidade, e condições uterina e ovariana adequada das receptoras. Os valores dos honorários apresentados devem incluir todas as despesas com impostos e encargos conforme a legislação, ou seja, o que a gente apresenta na proposta para o produtor não tem surpresa não, tá, gente? A gente já entrega o valor integral e fala qual que é a parte do SEBRAE e qual que é a do produtor. Os custos de trabalhos não especificados na proposta, né, poderão ser assumidos posteriormente mediante termo aditivo ao contrato do SEBRAE, desde que aprovados por ambas as partes. Que custos são esses, Pedro?
Os custos que antecedem o nosso projeto, ou seja, chamar o seu veterinário para ir na sua fazenda e preencher o laudo, esse custo é do produtor. O custo de manejo e manutenção é do produtor. O custo pós, né, depois de verificada a prenhez lá do animal, no 40º dia e tirado o diagnóstico de que ela realmente pegou, isso aí também é do produtor, o manejo posterior a esse trabalho. Então, tem todos esses custos que precisam ser avaliados e, se porventura ficar abaixo de 20% o resultado do trabalho do Sebrae, como eu falei, em alguns casos, se o produtor entender que é interessante, a gente consegue refazer parte desse trabalho para garantir aí, no mínimo, os 20% a 30% de prenhez dentro do nosso projeto. Despesas adicionais com terceiros, tipo fotografia, hospedagem, imagem, registro de domínio, revisões, texto, conteúdo, ficam a cargo exclusivo do cliente e devem ser previamente autorizados por ele mediante apresentação de orçamento na apresentação da proposta de trabalho. O que acontece? Se o produtor tiver despesa para ir lá fazer uma foto, para poder pegar, fazer qualquer trabalho do seu rebanho, que ele possa usar futuramente para isso, essa despesa é toda do produtor na hora de apresentar ao Sebrae. É de responsabilidade do prestador de serviço todo o projeto, da concepção à aprovação do cliente e à execução. O prestador de serviço não pode ser responsabilizado por erros de terceiros contratados pelo cliente. Por isso que eu falei, né, esses animais que a gente separar, todo mundo precisa estar ciente do que está acontecendo ali, porque se acontecer qualquer coisa, se der qualquer problema com aquele animal, a responsabilidade vai ser do produtor na questão do seu manejo. O serviço tecnológico apresentado nessa ficha, nesse trabalho que eu fiz para vocês aqui, poderá ser contratado mais de uma vez pela mesma empresa durante o ano. Só que não pode extrapolar os 45 embriões. Espera aí, Pedro, explica melhor isso. É o seguinte, se o produtor, no primeiro pedido, ele fala que ele quer 15 embriões, ele ainda pode contratar até 30, certo? Ao longo do ano. Então, ele fez 15 agora, lá na frente ele quer fazer mais 20, ele pode fazer mais 20, ele não extrapolando os 45 embriões ano, ele pode ir contratando fracionado isso aí junto ao Sebrae para ter esse melhoramento genético aí do seu rebanho. Bom, essa era a apresentação que eu tinha aqui para vocês a respeito do FIV, e agora eu queria abrir para as perguntas aí, algumas eu fui respondendo, não sei se já foi ficando claro, mas vamos voltar aqui então para a nossa... Aqui, voltamos. E aí eu queria ouvir de vocês. Cortou muito, Kátia, a minha apresentação? Não, só no finalzinho, mas para mim aqui deu para ouvir. Essa apresentação eu posso enviar sim, Michael. Só lembrando, pessoal, que essa apresentação ela ainda não está atualizada e ela está com os valores de 2019. Como eu falei com vocês, nós conseguimos, para esse ano, semana passada, um apoio ainda melhor para o produtor, que é 80% Sebrae, 20% produtor no trabalho. O Pedro, aqui está falando aqui Belo Horizonte, eu Chapecó, eu sou técnico da Emater, né? A gente trabalha aqui no Ministério Central e coordena o trabalho de pecuária bovina no estado. Somos um defensor, está ouvindo, Pedro? Estou sim, tá. Estou sim. Essa proposta realmente do Sebrae, ela é muito importante, né? E merece todo o apoio, toda. Mas vamos lá, eu gostaria de entender o seguinte, que vocês não falam, desculpe, a apresentação não diz com clareza quantas tentativas o produtor pode fazer. É até 40 tentativas que vai me garantir, no mínimo, 20%, quer dizer, vai me garantir 80 prenhez, ou no total que eu posso fazer é para ter pelo menos 40 prenhez confirmadas. Quer dizer, aí eu precisaria de 100, 120 tentativas. O projeto prevê a tentativa de até 40 ou o 40 aí significa prenhez confirmado? Exatamente, Chapecó, ótima pergunta. A gente faz até 45 tentativas com o produtor, garantindo de 20% a 30% de prenhez. Então, nós estamos falando de 45, no mínimo 9 matrizes aptas por meio desse projeto. O detalhe é o seguinte, o determinado produtor ele pode participar
durante quanto tempo? Durante um ano só, 40 tentativas, ou ele pode, no outro ano, fazer novas 40 tentativas? Perfeito, Chapecó, é isso aí. A cada ano, esse ciclo se renova e ele pode fazer até 45 tentativas ano. É como eu falei, gente, o produtor, ele não vai conseguir, assim, vai ter produtor que faz isso, mas imagina que eu tenho um rebanho e eu tenha lá separado 45 matrizes aptas para o trabalho. Quando o Sebrae contratar o técnico lá, o veterinário do laboratório que vai fazer o trabalho, ele pode chegar e falar assim, olha, dessas 45 aqui, eu vou aprovar só 25. Eu fiz aqui, não vai ter mais. O risco é do produtor se ele quiser colocar mais do que o que foi aprovado pelo laboratório, ou seja, ele vai pagar conforme o volume de transferências e a gente vai garantir sim esse mínimo de 20% de prenhez. Então, se ele contratar 45 embriões e o técnico nosso que foi contratado no laboratório validar as 45, se não pegar as 9 prenhez, o processo é refeito, tá, Chapecó? Tem que garantir o mínimo aí de 20% para o produtor. E sem custo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Meu nome é Manuel. Eu trabalho na Emater, na região de Ponte Nova. Parabenizar pela apresentação. Eu acho que ela é bem mais completa do que o material em si, né? Tem alguns pontos aí que precisa, né? Precisa realmente da gente ouvir para entender. A parte dos hormônios, ele está incluído nesse preço aí, ô Pedro? Primer dos hormônios, ou isso é a parte pelo produtor? Manuel, como eu não entendo muito da técnica, eu vou te pedir a gentileza de me explicar melhor o que seria essa parte do hormônio, que aí eu consigo te falar se ele está ou não incluído. Você consegue descrever melhor para mim? Consigo. É o hormônio para que a vaca que vai coletar os embriões possa ter uma superovulação, né? A partir daí você faz a coleta do embrião, o embrião vai para o laboratório, ele é maturado, selecionado, e aí você tem que sincronizar o ciclo do animal para receber, né, o embrião dentro. O hormônio é custos do produtor, não entra ali não. Todos os hormônios são custos do produtor. Não vai entrar ali não, correto. Gente, os produtores têm que selecionar suas melhores para receber esse trabalho. Nós estamos falando de melhoramento genético, né? Então, assim, é um fôlego a mais para aquele produtor que está buscando ampliar sua produtividade hoje dentro do seu rebanho. Então, tudo que for pré ou durante, que não está na proposta que eu apresentei, se for necessário, como o Manuel trouxe aí, muito bem destacado por ele, é importante fazer desde que você entenda que aquilo vai garantir que o projeto ele tenha melhor resultados. Nós temos resultados do estado de Minas que estão por volta de 48% das prenhez, mas isso dos produtores que conseguiram seguir, assim, sabe, todo o rito necessário para colocar isso dentro da sua fazenda. Então, tem os cuidados, tem que se fazer. Eu gosto de falar que não é qualquer produtor que vai fazer esse tipo de aplicação, porque às vezes a gente fala assim, nossa, o Sebrae entrando com 80%, fica barato para eu fazer esse trabalho. Mas se ele não está preparado para fazer nem o antes, nem o durante, nem o pós, fica difícil ele ter os 20% aí, né, de prenhez, garantia de 20% de prenhez. A Secretaria Municipal de Agricultura, não sei de qual cidade, perguntou, caso a confirmação de prenhez for inferior a 20%, as despesas para refazer é por conta de quem? É por conta do próprio laboratório e do Sebrae. Temos que entregar, essa é a nossa entrega, tá, gente? No mínimo 20% de prenhez. E conforme já acionado aí pelo Chapecó, de 45 transferências, nós estamos falando aí de no mínimo 9 prenhez, tá? Ô Pedro, tem algum produtor de novilha, que seja aqui 1 ou 3 quartos, porque a gente trabalha um pouco com a segmentação, ou pelo menos preconiza um pouco a segmentação da cadeia, para a gente não ver o produtor ter um animal muito bom, mas pecar na recria. Então, aqui na minha região, tem alguns produtores que são vendedores de novilha. Tá? E eu divulguei esse edital para você, esse edital seu, para muitos produtores aqui da região, mas não tive um feedback de nenhum. E assim,
Talvez se tiver algum produtor que trabalhe nesse nicho aí de venda de animais, venda de novilhas, que a gente souber, seja um bom canal para a gente poder mostrar um resultado. Eu conheço aqui que faz novilhas, por exemplo, o Raul Piusana, que é um cliente de vocês, ele já tinha me falado do programa e ele está satisfeito com o programa. Mas, assim, além dele, tem mais alguns que vocês trabalham nesse nicho aí de produzir novilhas? Que você saiba me falar? Manuel, eu não tenho essa informação. Mas eu acho interessante isso que você traz, porque assim, temos produtores acompanhando a nossa transmissão aqui, e isso pode ser uma oportunidade também para contribuir na aplicação dessa tecnologia, como você mesmo trouxe, né, aí na sua fala. Como você trouxe aí na sua fala. Eu acho que é fundamental se a gente tivesse esse apoio também aí. Eu acho que isso pode melhorar e muito. Mas aí, Kátia já está dando uma dica ali, ó, da gente poder levantar essa informação e eu trazer isso aqui com os nossos parceiros de Ibiaí, do Lagoa dos Patos, São João do Pacuí, para nos ajudar nessa parte. Pessoal, a apresentação que eu fiz já está disponível para vocês nesse link que eu coloquei aí no chat. Vocês podem clicar e fazer o download dela, mas, por favor, lembrem-se de que os valores eles podem sofrer alterações. O mínimo de 20% é a proposta fechada do Sebrae, tá? Mas em relação ao valor que vai ser investido, isso pode ser melhorado dependendo da proposta do Sebrae. Pedro, oi. Meu nome é Edivaldo, eu sou técnico da Emater aqui do município de Ibiaí, e eu fiquei com uma dúvida no seguinte sentido aí. Aqui no nosso município, por exemplo, na questão de doadoras, os animais aqui não têm uma genética muito apurada e com comprovação da aptidão leiteira, se vai ser possível o município, algum produtor do município participar só na parte de receber os embriões que originou em outro município, onde tem uma genética melhor, como é que é essa questão? É possível sim, tá? Como eu falei, se você não tiver essas doadoras aí tem que verificar como é que você vai trabalhar isso. Vai ser todo feito em laboratório e vai ser só a barriga de aluguel ali para você colocar dentro do seu rebanho, né? Então, na hora que a gente apresentar a proposta, o mais importante, no meu entender, é você ter as receptoras aptas para esse projeto, né? Tendo as receptoras aptas, a gente traz, junto com os laboratórios, quais são as condições para o pequeno produtor dele fazer esse trabalho aí, de não ter, talvez, as doadoras, como foi citado por você. Certo. Aqui, conforme você mesmo lembrou aí, o nosso clima aqui, ele é a região muito quente, né? E animais aqui que realmente adaptaria na região tem que ser animais não muito apurados para o sangue europeu. Aí seria o Girolanda aí no caso, né, com uma boa produção de leite. Se houver essa possibilidade, eu vejo que no município tem algum potencial de algum produtor aqui. Não são todos, cada estrutura necessária para essa operação, mas alguns poderiam, às vezes, até servir de base para depois repassar esses animais para outros municípios. Entendeu? Excelente. Aí a gente vai estar olhando essa questão aqui, depois vamos estar entrando em contato aí com a Kátia aí, ela está aí também ouvindo. Se for possível, Kátia, depois a gente poderia estar conversando a respeito aí sobre essa questão, até nesse momento de pandemia aí, essas reuniões presenciais está meio difícil, mas às vezes uma conversa com os devidos cuidados numa visita sua que é o município, a gente poderia esclarecer melhor esse assunto. Né? A questão que nós temos uma dificuldade aqui também é que veterinário nós teríamos que buscar em outro município que nós não temos aqui, para fazer esses laudos e assim por diante. Se houver até alguma indicação por parte do próprio Sebrae aí de algum, a não ser que a gente consiga até através da própria Emater que venha conversar com o Chapecó depois aí, que é o coordenador estadual, se tem alguém na Emater que poderia fazer isso ou não. Se não tiver, nós vamos ter que estar buscando isso fora. Oi, Edivaldo, obrigada, viu, pela sua participação. E a gente pode, sim, a gente pode fazer os alinhamentos aí
com as peculiaridades, né, do município, da realidade dos produtores. Eu estou aqui à disposição. A gente já foi liberado para viajar, atendendo e tomando os devidos cuidados, né, que regem os decretos municipais, com uso de máscara, com distanciamento, mas a gente pode se marcar essa conversa presencial. E eu tenho um apoio assim fantástico da Secretaria de Agricultura e também, né, do Marcelo, que se prontificou a conversar com a Emater também, a conversar com alguns produtores para a gente fazer esses alinhamentos. Quanto à indicação de profissionais veterinários, é algo muito sensível. O SEBRAE não indica, né? Mas a gente pode, de repente, levantar num raio aí uma quantidade maior de médicos veterinários. Às vezes a gente pode buscar isso, né, Pedro, no próprio CRV, fazendo uma articulação aí com o Conselho Veterinário, para ver se eles têm condição de atender ao município, e aí a gente passa uma relação maior para vocês fazerem essa seleção. Só fechando aqui, gente, taxa de sucesso é só 20% a 30%, é isso mesmo? É no mínimo, tá? É no mínimo 20% para o produtor. Estarei disponibilizando no site. O pessoal da Sala Mineira ali já criou o site, já está com a nossa reunião transmitida lá, depois quem quiser assistir. Caso a confirmação de preenche for inferior a 20%, as despesas é nossa e do laboratório de refazer o trabalho para garantir os 20% para o produtor. Aqui na região tem muitas famílias que o pai é proprietário da propriedade e tem 1 ou 2 filhos que também cria bovinos na fazenda. A quantidade de tentativas pode ser feita pela quantidade de produtores na propriedade? Gente, a quantidade de transferências, ela se dá por meio de documento de aptidão à Pronaf ou por meio de cadastro de produtor rural no estado. Por isso que nós precisamos muito dos nossos parceiros, porque mesmo que a família esteja no mesmo ambiente, se ele não tiver as DAPs ali, a gente não consegue fazer mais do que 45 por DAP dentro daquele território ou por registro de produtor. É só para ficar claro aí que se tem um pai e o pai tem a DAP e os filhos não fizeram DAP, esses filhos eles não são para o SEBRAE. Se eles não tiverem inscrição de produtor rural ou DAP, eles não são considerados produtores rurais formalizados para a realização desse trabalho. Ótima pergunta do Maicon ali. Quando a propriedade rural não tem quantidade mínima exigida, é possível juntar com outros pequenos produtores rurais interessados? Este é o caminho para a gente conseguir levar o FIV dentro do nosso território. Eu estou com o meu amigo aqui, o Eudes, que também está acompanhando a gente. O Eudes tem lá X matrizes e aptas para receber. Se ele sozinho pedir para o SEBRAE isso, a chance da gente não conseguir atendê-lo é grande. Por quê, Pedro? Porque para um laboratório sair lá de Belo Horizonte, lá do sul de Minas, para vir atender o produtor, faça o teste, liga para esse laboratório e veja quanto ele te cobraria para vir fazer esse trabalho se não fosse com o apoio do SEBRAE, para ele sair, deslocar e fazer isso. Então, assim, não é quantidade que a gente quer, mas alguns laboratórios, eles buscam essa quantidade para tornar viável todo o trabalho de deslocamento dentro do nosso território. Quando a propriedade rural não tem, ok. Se a gente juntar mais pessoas interessadas, melhor e mais fortalecido vai ser o nosso pedido lá na hora de abrir o projeto para os produtores daquela cidade, daquela região ali. Acho que foi isso. Eu deixei o link aí da minha apresentação para vocês baixarem. É só clicar nesse link, salva aí no computador de vocês, que tem todas as orientações. Se porventura tiver uma atualização, em Montes Claros, Coração de Jesus, São João da Lagoa, São João do Pacuí, Campo Azul, sou eu, Pedro, que vou lidar com esses municípios. Em Lagoa dos Patos e Biaí, quais são mais, Cátia? Ponto Chique. Lagoa dos Patos, Ibiaí, Ponto Chique, Jequitaí, Pirapora, Várzea, Laçance. É com a Kátia lá, ela tem dinheiro para poder atender vocês. Brincadeira, gente, mas pode contar com o SEBRAE para a gente fazer esse trabalho aí em conjunto, tá? Edivaldo, você queria complementar? Não, teve uma pergunta que um colega fez aí, não foi respondida. Esse valor aí, dependendo da quantidade de animais, 20% aí que o Pedro falou que ficaria em torno de R$120, a parte do produtor, e no somatório total existe a possibilidade de dividir isso em parcelas, que às vezes tem um produtor menor, forte,
que participaria e não tem recurso para pagar isso de uma vez. Pode sim, pode sim. Aí a gente pode dividir, conforme o Pedro falou, a gente pode dividir dentro da política de comercialização do Sebrae, tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário, e aí a gente divide aí a depender do valor em até 8 vezes para o produtor de leite. Só um detalhe, Bom dia, Cátia. Pedro. Bom dia. Só um detalhe nessa questão do boleto, gente, é porque, assim, é uma coisa que me preocupa aqui, acho que o Edivaldo vai concordar, às vezes o produtor ele é inadimplente com algumas parcelas de Pronaf, algumas coisas nesse sentido, e o boleto, para fazer, o Sebrae consulta, viu, o CPF do produtor para ver se não tem nenhuma pendência. Então, assim, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer, mas o Sebrae tem essa política de comercialização até mesmo para resguardar o Sebrae, né, de prejuízos. Então, se for escolher a modalidade de boleto, é importante também lembrar para o produtor, para as pessoas que forem acessar o Sebrae, que isso pode ser um impedimento. Não quer dizer que a gente não vai fazer. A gente vai dar a opção de cartão ou à vista para o produtor, se não der para fazer por boleto para ele, tá? Esse é da nossa política. Eu gostaria de comentar que o mais importante aqui para a região nossa seria o gado meio-sangue. Eu, como veterinário, trabalho na região, conheço bastante. Então, para fazer esse embrião meio-sangue, é necessário a gente ter doadoras puras, né? São gados que não tem aqui na região. Então, o mais importante é disponibilizar para a gente um catálogo de doadoras para a gente fazer o acasalamento e conseguir esse gado que é o meio-sangue mais adaptado à nossa região. Então, eu acredito que a maioria não tem essas doadoras aqui na norte de Minas. Excelente, eu. Excelente. Então, gente, o projeto ele não fica inviabilizado por falta dessas doadoras. Isso eu posso garantir a vocês. Mas a gente precisa ter esse conhecimento técnico, que não é meu. Né? O Eudes falou aí, ele é veterinário. Nossos amigos da Emater estavam aqui agora, o Chapecó, o Manuel Lúcio, né, o Edivaldo. Todos estão aqui para dar também essas orientações e suporte. Né? Mas, assim, o produtor ele precisa ter consciência. Quando eu falo que o FIV ele é uma grande oportunidade quando aplicada aí pelo Sebrae junto com os parceiros, ela é uma grande oportunidade. Só que, assim, se a gente não fizer da melhor maneira possível, o que eu e a Kátia não queremos, e aí eu estou sendo bem sincero e colocando a carta na mesa aqui de vocês, a gente não quer prejudicar esse tipo de tecnologia na nossa região por fazer de qualquer forma. E não dá para fazer de qualquer forma esse tipo de trabalho aqui. Então, a gente quer que realmente seja uma experiência positiva para o pequeno produtor, que ele tenha acesso a essas tecnologias e que ele aprimore seu negócio no campo por meio de animais melhores, mais produção, mais condições de aumentar a sua renda, tá? Com certeza. Pergunta ali, qual a quantidade mínima em condições para contemplação? Gente, não é questão de contemplação, tá? É assim, o produtor tem 10 actas lá, ele acha que está apto, o veterinário já validou e assinou o laudo de 10. Se for validada 5, ele vai trabalhar com essas 5. A questão toda, que eu e a Kátia, a gente esbarra toda vez nesse problema você acha que o laboratório vai desbancar lá de Belo Horizonte para vir fazer 5 matrizes pelo valor que a gente está pagando hoje? Eu vou ser bem sincero para vocês, não, eles não vão fazer isso. Então, se eu tenho 5 de um pequeno produtor, mas tem 15 do outro, tem 10 do outro, se juntar esse negócio e a gente tem um volume expressivo de aplicação, é lógico que isso vai se tornar viável para a gente levar essa tecnologia para o território. E é por isso que a gente marcou essa reunião, porque quanto mais pessoas souberem que isso hoje está disponível, é possível de ser acessado, mais chances a gente fechar um projeto em cada cidade, com os produtores, com a Emater, com os outros parceiros, Secretaria de Agricultura, Prefeitura também, dentro do território. A gente precisa ter realmente esses produtores interessados, preparados para fazer um trabalho como esse. Tem uma outra questão aí que é muito forte, né, Pedro? Trabalhar a união desses pequenos produtores. Que a gente não está falando de latifundiário aqui, né? O que chega no Sebrae de grandes produtores, aí a gente está falando de grandes fazendas, né? Interessados nesse programa, não é brincadeira, mas foge ao nosso público. O nosso público é o pequeno produtor, né, de leite. Então, o que acontece? É a possibilidade desses produtores se unirem também, porque eu vou precisar melhorar a alimentação do meu rebanho. Faz isso em parceria com os outros pequenos produtores, compra junto. É uma possibilidade
oportunidade também, né, de trabalhar esse cooperativismo aí, esse associativismo, para levar a tecnologia para o município da melhor forma. E só uma classificação, né, Kátia? Para nós, pequeno produtor, gente, é aquele que faturou de 0 até, no máximo, 4,8 milhões no ano passado. Tá? Se você faturou 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, você é pequeno produtor também, tá? Mas aí a gente não passa de 4,8 milhões. Para o pessoal aqui de Montes Claros, da região que eu atendo, eu vou deixar meu telefone. Eu vou precisar sair, Cátia, que eu tenho outra reunião agora, mas eu queria agradecer cada um de vocês de coração por acreditarem nesse trabalho que o Sebrae está embarcando aqui, tá certo? Contem com a gente está disponível, deixei meu contato aí, é só anotar meu telefone para a gente poder fazer, a Cátia deixou o dela também, anotem, conecte-se com a gente. Manuel Lúcio, você fica em Ponte Nova, que você falou? Eu fico em Ponte Nova. Ponte Nova. Quem me divulgou esse programa foi a gerente do Sebrae aqui, que chama Regina Maria. Legal. Ela me passou pelo WhatsApp, e aí eu dei uma lida e achei que era um programa que, né, poderia somar na região, eu falei, e divulguei. Só que eu não tinha todas essas informações que você está falando. Não sei se alguém retornou para o Sebrae das divulgações que eu fiz. Mas eu peguei aquela rede de produtores que eu já conhecia, que eu achava que tinha potencial para ter animais para FIV, e assim, com foco também um pouco em cima daqueles que já fazem animais para venda. Tá? Talvez alguns, agora que eu estou entendendo esse pouco aí do limite financeiro, talvez alguns ultrapassem esse limite. Tá? Mas, particularmente, igual eu estou falando, eu não tive nenhum feedback, mas pode ser que o feedback tenha acontecido para o Sebrae. Tá? São produtores que vão além da minha região, né? Alguns estão a 100, 200 quilômetros de distância, então eu não sei qual fruto que deu. Mas agora eu conheço melhor o programa. A partir da sua apresentação, eu estou conhecendo melhor e a gente pode... Né? Mas foi através da gerência. Ótimo. Ponte Nova, gente, faz parte da Regional Zona da Mata de Vertentes, mas se você precisar de qualquer contato, pode anotar nossos telefones também, que a gente te conecta com outras informações se precisar, Manuel Lúcio. Mas aí você já tem um contato com a gerente aí também, isso aí já facilita muito para a execução desse trabalho, tá? Produtores de Ponto Chique, procurar Rila e Maílda na prefeitura para mais esclarecimentos. Excelente. Obrigado, Ponto Chique, pelo apoio nesse trabalho que o Sebrae está querendo desenvolver. Gente, agradecer a presença de cada um de vocês por disponibilizarem esse tempo aí para estarem com a gente. Os telefones estão aí, o pessoal pode entrar em contato, esses telefones também são WhatsApp, tá bom? E aí eu agradeço aí apoio das salas mineiras que estão presentes, de Buritizeiro, de Lagoa dos Patos, de Biaí, de Ponto Chique, e eles também são interlocutores aí do programa em seus respectivos municípios. Pedro, muito obrigada pela parceria, pela disponibilidade, muito bom quando a gente faz esse trabalho junto, a gente está aí dividindo, né? A gente tem municípios que são limítrofes e proprietários, né, de fazendas que às vezes tem uma fazenda no seu município, tem outra em que eu atendo, e aí é bom a gente estar conectado. Eu agradeço muito ao pessoal da Emater, Edvaldo, a gente vai conversando, tá bom? E aí a gente tem alguma pressa em selecionar esses produtores, buscando sempre a melhor qualidade, buscando acertar, mas a gente precisa de alguma celeridade, por quê? Porque o processo, ele por si, ele é demorado, né? Porque tem todas aquelas fases lá que o Pedro falou, então quanto mais a gente tiver celeridade aí, mais possibilidades da gente conseguir fazer entregas, mas sempre priorizando aí a qualidade e priorizando os produtores que têm, sim, possibilidade de receber o programa nesse momento. Aos produtores que não têm essa possibilidade de receber agora, por questões estruturais e tudo mais, eles precisam também saber dessa possibilidade, porque é o momento deles se prepararem para no futuro próximo eles também serem atendidos.
Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma colocação final? Eu acho que a gente já caminha também, né, para o encerramento. Eu acho que é isso, Kátia. Então, Edila, obrigado. Eudes, Frederico, Edivaldo, Isabela, Josemar, Maílda, Manuel, Márcio, Maicon, Paulo, pessoal da Sala Mineira do Empreendedor de Ponto Chique, de Jequitaí, que também está por aqui, tributos lá de Ponto Chique, Chapecó. Pessoal, obrigado de coração, sucesso para vocês, tenham todos uma excelente semana, Deus abençoe, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Valeu, Kátia.